5. Assumindo a responsabilidade por nossos sentimentos. As pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pelo modo que as veem. Epicteto. Ouvindo a mensagem negativa. 4 opções. No terceiro componente da CNV, reconhecemos a raiz de nossos sentimentos. A CNV aumenta nossa consciência de que o que os outros dizem e fazem pode ser o estímulo, mas nunca a causa dos nossos sentimentos. Com ela, vemos que nossos sentimentos resultam de como escolhemos receber o que os outros dizem e fazem, bem como de nossas necessidades e expectativas específicas naquele momento. Com esse terceiro componente, somos levados a aceitar a responsabilidade pelo que fazemos para gerar os nossos próprios sentimentos. O que os outros fazem pode ser o estímulo para nossos sentimentos, mas não a causa. Quando alguém nos dá uma mensagem negativa, seja verbal, seja não verbal, temos 4 opções de como recebê-la. Uma delas é tomar aquilo como pessoal e escutar apenas acusação e crítica. Por exemplo, alguém está zangado e diz: "Você é a pessoa mais egocêntrica que eu já vi." Escolhendo tomar isso como pessoal, poderíamos reagir assim: "Oh, eu deveria ter sido mais sensível." Aceitamos o julgamento da outra pessoa e nos culpamos. Escolhemos essa alternativa a um grande custo para a nossa autoestima, pois ela nos conduz a sentimentos de culpa, vergonha e depressão. Uma segunda opção é culpar o interlocutor. Por exemplo, em resposta à frase "Você é a pessoa mais egocêntrica que eu já vi", poderíamos protestar: "Você não tem o direito de dizer isso. Estou sempre levando suas necessidades em consideração. Na verdade, é você que é egocêntrico." Quando recebemos mensagens assim e culpamos o interlocutor, é provável que sintamos raiva. Quando recebemos uma mensagem negativa, uma terceira opção seria iluminar nossa consciência a respeito dos próprios sentimentos e necessidades. Assim, poderíamos responder: "Quando ouço você dizer que sou a pessoa mais egoísta que você já viu, fico magoado, porque preciso de algum reconhecimento por meus esforços em levar em consideração suas preferências." Ao focarmos a atenção em nossos próprios sentimentos e necessidades, nos conscientizamos de que nosso atual sentimento de mágoa deriva da necessidade de que nossos esforços sejam reconhecidos. Finalmente, uma quarta opção, ao recebermos uma mensagem negativa, seria virar o foco para a consciência dos sentimentos e necessidades da outra pessoa, tais como expressos naquele momento. Por exemplo, poderíamos perguntar: "Você está magoado porque precisa de mais consideração por suas preferências?" Aceitamos a responsabilidade em vez de culpar outras pessoas por nossos sentimentos, ao reconhecermos nossas próprias necessidades, desejos, expectativas, valores ou pensamentos. 4 opções de como receber mensagens negativas. 1. Culpar a nós mesmos. 2. Culpar os outros. 3. Escutar nossos próprios sentimentos e necessidades. 4. Escutar os sentimentos e necessidades dos outros. Observe a diferença entre as seguintes expressões de desapontamento. Exemplo 1. A. Você me desapontou ao não aparecer na noite passada. B. Fiquei desapontado quando você não apareceu, porque eu queria conversar a respeito de algumas coisas que estavam me incomodando. Na frase a pessoa atribui a responsabilidade pelo desapontamento somente à atitude da outra pessoa. Em B, o sentimento de desapontamento é reconhecido no desejo da própria pessoa que fala, o qual não está sendo atendido. Exemplo 2. A. Fiquei realmente irritado por eles terem cancelado o contrato. B. Quando eles cancelaram o contrato, senti-me realmente irritado, porque fiquei pensando que aquilo tinha sido de uma irresponsabilidade absurda. Na frase a pessoa atribui sua irritação exclusivamente ao comportamento da outra pessoa, ao passo que na frase B, ela aceita a responsabilidade por seus sentimentos ao reconhecer o pensamento por trás deles. Ela reconhece que seu modo recriminatório de pensar havia gerado sua irritação. Na CNV, entretanto, encorajaríamos essa pessoa a ir um passo além
identificando o que ela está querendo. Qual de seus desejos, necessidades, expectativas ou esperanças não foi atendido? Como veremos, quanto mais formos capazes de relacionar nossos sentimentos às nossas próprias necessidades, mais fácil será para os outros reagir compassivamente. Para relacionar seus sentimentos ao que ela estava querendo, a pessoa da frase B poderia ter dito: quando eles cancelaram o contrato, fiquei realmente irritado porque eu tinha esperanças de recontratar os empregados que dispensamos no ano passado. O mecanismo básico de motivação pela culpa é atribuir a responsabilidade por seus sentimentos a outras pessoas. Quando os pais dizem, mamãe e papai ficam tristes quando você tira notas ruins na escola, estão deixando implícito que as atitudes da criança são a causa da felicidade ou infelicidade deles. Na aparência, ser responsável pelos sentimentos dos outros pode ser facilmente confundido com preocupação positiva. Parece que a criança se importa com os pais e sente-se mal porque eles estão sofrendo. Entretanto, se crianças que assumem esse tipo de responsabilidade mudam de comportamento conforme os desejos dos pais, elas agem não de coração, mas apenas para evitar a culpa. Faça a distinção entre doar de coração e ser motivado pela culpa. Ajuda a se reconhecermos alguns padrões comuns de linguagem que tendem a mascarar a responsabilidade por nossos próprios sentimentos. 1. O uso de expressões e pronomes impessoais, como algo e isso. Algo que realmente me enfurece é quando erros de ortografia aparecem em nossos folhetos para o público. Isso me aborrece muito. 2. Afirmações que somente mencionam as ações de outros. Quando você não me liga em meu aniversário, fico magoado. Mamãe fica desapontada quando você não termina de comer. 3. O uso da expressão sinto-me uma emoção porque, seguida de uma pessoa ou pronome pessoal que não seja eu. Sinto-me magoado porque você disse que não me amava. Sinto-me zangado porque a supervisora não cumpriu sua promessa. Ligue seu sentimento à sua necessidade. Sinto-me assim porque eu... Em cada um desses casos, podemos aprofundar a consciência de nossa própria responsabilidade ao substituirmos a frase original por sinto-me assim porque eu... Por exemplo, 1. Sinto-me realmente enfurecido quando erros de ortografia, como esse, aparecem em nossos folhetos para o público, porque eu quero que nossa companhia projete uma imagem profissional. 2. Mamãe fica desapontada quando você não termina de comer, porque eu quero que você cresça forte e saudável. 3. Sinto-me zangado por a supervisora não ter cumprido sua promessa, porque eu contava com aquele fim de semana prolongado para ir visitar meu irmão. As necessidades na raiz dos sentimentos. Julgamentos, críticas, diagnósticos e interpretações dos outros são todas expressões alienadas de nossas necessidades. Se alguém diz, você nunca me compreende, está na verdade nos dizendo que sua necessidade de ser compreendido não está sendo satisfeita. Se uma esposa diz, você tem trabalhado até tarde todos os dias desta semana, você ama o trabalho mais do que a mim. Ela está dizendo que sua necessidade de contato íntimo não está sendo atendida. Julgamentos dos outros são expressões alienadas de nossas próprias necessidades insatisfeitas. Quando expressamos nossas necessidades indiretamente, através do uso de avaliações, interpretações e imagens, é provável que os outros escutem nisso uma crítica. E quando as pessoas ouvem qualquer coisa que soe como crítica, elas tendem a investir sua energia na autodefesa ou no contra-ataque. Se desejamos obter uma reação compassiva dos outros, expressar nossas necessidades, interpretando ou diagnosticando o comportamento deles, é jogar contra nós mesmos. Em vez disso, quanto mais diretamente conseguirmos conectar nossos sentimentos a nossas próprias necessidades, mais fácil será para os outros reagirem a estas com compaixão. Quando expressamos nossas necessidades, temos mais chance de vê-las satisfeitas. Infelizmente, a maioria de nós nunca foi ensinada a pensar em termos de necessidades.
Estamos acostumados a pensar no que há de errado com as outras pessoas sempre que nossas necessidades não são satisfeitas. Assim, se desejamos que os casacos sejam pendurados no armário, podemos classificar nossos filhos de preguiçosos por deixá-los sobre o sofá. Ou podemos interpretar nossos colegas de trabalho como irresponsáveis quando eles não desempenham suas tarefas do jeito que preferiríamos que eles fizessem. Uma vez fui convidado a fazer uma mediação no sul da Califórnia, entre alguns proprietários de terras e trabalhadores rurais migrantes, cujos conflitos estavam ficando cada vez mais hostis e violentos. Comecei a reunião perguntando a eles duas coisas: do que é que cada um de vocês precisa? E o que vocês gostariam de pedir ao outro lado em relação a essas necessidades? Um trabalhador rural gritou: "O problema é que essas pessoas são racistas." Um fazendeiro respondeu ainda mais alto: "O problema é que essas pessoas não respeitam a lei e a ordem." Como frequentemente acontece, os dois grupos tinham mais habilidade para analisar o erro que percebiam nos outros do que para expressar claramente suas necessidades. Certa vez, em situação parecida, encontrei-me com um grupo de israelenses e palestinos que desejavam estabelecer a confiança mútua necessária para levar paz à sua terra. Abri a sessão com as mesmas perguntas: do que vocês estão precisando e o que vocês gostariam de pedir uns aos outros em relação a essas necessidades? Em vez de colocar diretamente suas necessidades, um mukhtar, algo como prefeito de aldeia, palestino, respondeu: "Vocês estão agindo como um bando de nazistas." É pouco provável que uma afirmação dessa consiga obter a cooperação de um grupo de israelenses. Quase imediatamente, uma mulher israelense se levantou e respondeu: "Mukhtar, o que você disse foi algo totalmente insensível." Ali estavam pessoas que haviam se reunido para construir uma relação de confiança e harmonia, mas, já no primeiro intercâmbio, as coisas estavam piores do que antes de começarem. Isso, em geral, acontece quando as pessoas estão acostumadas a analisar e culpar umas às outras, em vez de expressarem com clareza aquilo de que precisam. Nesse caso, a mulher poderia ter respondido ao Mukhtar com base em suas próprias necessidades e reivindicações, dizendo, por exemplo: "Preciso de mais respeito em nosso diálogo. Em vez de nos dizer como o senhor acha que estamos agindo, o senhor poderia nos dizer o que o perturba no que estamos fazendo?" Em minha experiência, repetidas vezes, pude ver que a partir do momento em que as pessoas começam a conversar sobre o que precisam, em vez de falarem do que está errado com as outras, a possibilidade de encontrar maneiras de atender às necessidades de todos aumenta enormemente. Eis a seguir algumas das necessidades humanas básicas que todos compartilhamos. Autonomia. Escolher seus próprios sonhos, objetivos e valores. Escolher seu próprio plano para realizar esses sonhos, objetivos e valores. Celebração. Celebrar a criação da vida e os sonhos realizados. Elaborar as perdas, entes queridos, sonhos, etc. Luto. Integridade. Autenticidade, autovalorização, criatividade, significado. Interdependência. Aceitação, amor, apoio, apreciação, calor humano, compreensão, comunhão, confiança, consideração, contribuição para o enriquecimento da vida, exercitar o poder de cada um, doando aquilo que contribui para a vida. Empatia, encorajamento, honestidade, a honestidade que nos fortalece, capacitando-nos a aprender com nossas limitações. Proximidade, respeito, segurança emocional. Lazer, diversão, riso. Comunhão espiritual, beleza, harmonia, inspiração, ordem, paz. Necessidades físicas, abrigo, água, alimento, ar, descanso, expressão sexual, movimento, exercício, proteção contra formas de vida ameaçadoras, vírus, bactérias, insetos, predadores. Toque. A dor de expressarmos nossas necessidades versus a dor de não as expressarmos. No mundo onde somos frequentemente julgados severamente por identificarmos
e revelarmos nossas necessidades, fazer isso pode ser bastante assustador. As mulheres, em especial, estão sujeitas a críticas. Durante séculos, a imagem da mulher amorosa tem sido associada ao sacrifício e à negação de suas próprias necessidades, com o objetivo de cuidar dos outros. Devido ao fato de as mulheres serem socialmente ensinadas a considerar o cuidado com os outros como sua maior obrigação, elas muitas vezes aprenderam a ignorar as próprias necessidades. Num seminário, discutimos o que acontece às mulheres que internalizam essas crenças. Essas mulheres, se chegarem a pedir o que desejam, farão isso de uma maneira que tanto refletirá quanto reforçará a crença de que elas não têm nenhum direito legítimo às suas necessidades e de que estas não são importantes. Por exemplo, por ter medo de pedir o que precisa, uma mulher pode simplesmente deixar de dizer que ela teve um dia cheio, está cansada e gostaria de ter algum tempo à noite para si mesma. Em vez disso, suas palavras saem como se fossem uma causa judicial. Você sabe, não tive um momento para mim mesma o dia todo. Passei todas as camisas, lavei as roupas da semana toda, levei o cachorro ao veterinário, fiz o jantar, fiz a marmita do almoço e liguei para todos os vizinhos para avisar da reunião do bairro. Então, implorando, que tal se você... Não, vem a rápida resposta. Seu melancólico pedido provoca a resistência de seus ouvintes, em vez de compaixão. Eles têm dificuldade para ouvir e valorizar as necessidades por trás dos pedidos, e assim sendo, reagem negativamente à sua débil tentativa de argumentar de uma posição em que ela deveria ou mereceria obter dos outros. No final, a mulher é novamente persuadida de que suas necessidades não importam, sem perceber que elas foram expressas de tal maneira que seria improvável obter uma reação favorável. Minha mãe esteve uma vez num seminário em que outras mulheres estavam discutindo quanto era assustador expressar suas necessidades. De repente, ela se levantou, deixou a sala e não voltou por um longo tempo. Ela finalmente reapareceu, parecendo muito pálida. Na presença do grupo, perguntei: Mamãe, a senhora está bem? Estou, ela respondeu. Mas de repente percebi uma coisa que foi muito difícil para eu aceitar. O que foi? Acabei de tomar consciência de que tive raiva de seu pai durante 36 anos, por ele não atender às minhas necessidades, mas agora percebo que não disse a ele nenhuma vez com clareza do que necessitava. A revelação de minha mãe foi precisa. Não consigo me lembrar de nenhuma vez em que ela tenha expressado suas necessidades a meu pai. Ela dava dicas e fazia todo tipo de rodeio, mas nunca pedia diretamente o que precisava. Tentamos compreender por que foi tão difícil para ela fazer isso. Minha mãe cresceu numa família economicamente empobrecida. Ela se lembrava de que, quando criança, pedia as coisas e era repreendida pelos irmãos e irmãs. Você não deveria pedir isso. Você sabe que somos pobres. Você acha que é a única pessoa na família? Com o tempo, ela acabou ficando com medo de que pedir o que ela necessitava só levasse à desaprovação e à crítica. Ela contou um caso de infância sobre uma das irmãs, que tinha sido operada do apêndice e mais tarde ganhado uma linda bolsinha de presente de outra irmã. Na ocasião, minha mãe tinha 14 anos. Ah, como ela sonhava em ter uma bolsa lindamente coberta de contas como a da irmã, mas não se atrevia a abrir a boca. Então, adivinhe. Ela fingiu uma dor lateral e levou a história até o fim. A família a levou a vários médicos. Eles não foram capazes de dar um diagnóstico e optaram por fazer uma cirurgia exploratória. Isso havia sido uma aposta ousada da parte de minha mãe, mas funcionou. Ela ganhou uma bolsinha idêntica. Quando ela ganhou a ambicionada bolsa, minha mãe ficou extasiada, apesar da dor que sentia por causa da cirurgia. 2 enfermeiras entraram e uma delas meteu um termômetro em sua boca. Minha mãe disse, para mostrar a bolsa à segunda enfermeira, que respondeu, oh, para mim? Não precisava, muito obrigada, e levou a bolsa. Minha mãe ficou perplexa e nunca conseguiu imaginar como dizer, não quis dizer que a estava dando a você, por favor, devolva para mim. Sua história revela de forma pungente quanto pode ser doloroso quando as pessoas não comunicam abertamente suas necessidades.
Se não valorizarmos nossas necessidades, os outros também podem não valorizá-las. Da escravidão emocional à libertação emocional. No desenvolvimento em direção a um estado de libertação emocional, a maioria de nós parece passar por 3 estágios na maneira como nos relacionamos com os outros. Estágio 1. Nesse estágio, que eu costumo denominar escravidão emocional, acreditamos que somos responsáveis pelos sentimentos dos outros. Achamos que devemos nos esforçar constantemente para manter todos felizes. Se eles não parecem felizes, sentimos-nos responsáveis e compelidos a fazer alguma coisa a respeito. Isso pode facilmente nos levar a ver as próprias pessoas que são mais próximas de nós como fardos. Aceitar a responsabilidade pelos sentimentos dos outros pode ser muito prejudicial aos relacionamentos íntimos. É rotineiro para mim ouvir variações do seguinte tema: vivo assustada por estar num relacionamento. Cada vez que vejo meu parceiro sofrer ou precisar de alguma coisa, fico muito ansiosa. Sinto como se estivesse numa prisão. Sinto-me sufocar, e aí tenho de sair do relacionamento o mais rapidamente possível. Essa reação é comum entre aqueles que vivem o amor como negação das próprias necessidades, a fim de atender às necessidades da pessoa amada. Nos primeiros dias de um relacionamento, os amantes tipicamente se relacionam um com o outro com alegria e compaixão, a partir de um sentimento de liberdade. O relacionamento é empolgante, espontâneo, maravilhoso. Com o tempo, porém, à medida que o relacionamento se torna sério, os parceiros podem começar a assumir a responsabilidade pelos sentimentos um do outro. Primeiro estágio: escravidão emocional. Vemos a nós mesmos como responsáveis pelos sentimentos dos outros. Se eu fosse um parceiro de um relacionamento amoroso e estivesse consciente de estar fazendo isso, poderia reconhecer a situação explicando: não consigo suportar quando me perco em relacionamentos. Quando vejo minha amada sofrendo, eu me perco e aí simplesmente tenho de me libertar. Entretanto, se não atingir esse nível de consciência, é provável que culpe minha parceira pela deterioração do relacionamento. Aí eu poderia dizer: minha amada tem tantas necessidades e é tão dependente que isso está causando muita tensão em nosso relacionamento. Num caso desses, seria melhor minha parceira rejeitar a noção de que há qualquer coisa de errado com suas necessidades. Só tornaria pior uma situação que já seria ruim se ela aceitasse essa culpa. Em vez disso, ela poderia ter uma reação empática para com a dor de minha escravidão emocional. Então, você está em pânico. É muito difícil para você manter a dedicação e o amor que tivemos sem tornar isso uma responsabilidade, um dever, uma obrigação. Você sente sua liberdade se acabando, porque você acha que tem de tomar conta de mim o tempo todo. Entretanto, se em vez de uma resposta empática ela pergunta: você está se sentindo tenso porque tenho exigido muito de você? Então, é provável que nós dois fiquemos enredados na escravidão emocional, tornando muito mais difícil que o relacionamento sobreviva. Estágio 2. Nessa fase, tomamos consciência do alto custo de assumir a responsabilidade pelos sentimentos dos outros e por tentar satisfazê-los em detrimento de nós mesmos. Quando percebemos quanto de nossa vida perdemos e quão pouco respondemos ao chamado de nossa própria alma, podemos ficar com raiva. Costumo chamar esse estágio jocosamente de estágio ranzinza, pois, quando confrontados com o sofrimento da outra pessoa, tendemos a fazer comentários ranzinzas como: o problema é seu, não sou responsável por seus sentimentos. Para nós, fica claro aquilo pelo que não somos responsáveis, mas ainda temos de aprender como ser responsáveis para com os outros, de uma maneira que não nos escravize emocionalmente. Segundo estágio, ranzinza. Sentimos raiva. Não queremos mais ser responsáveis pelos sentimentos dos outros. À medida que emergimos do estágio da escravidão emocional, pode ser que continuemos a carregar resquícios de medo e culpa por termos nossas próprias necessidades. Assim, não surpreende que acabemos expressando essas necessidades de maneiras que parecem rígidas e inflexíveis para os outros.
Por exemplo, durante uma pausa num de meus seminários, uma jovem expressou quanto gostara dos insights que ganhara em relação a seu próprio estado de escravidão emocional. Quando o seminário recomeçou, sugeri ao grupo uma atividade. A mesma jovem então declarou positivamente: "Eu preferiria fazer alguma outra coisa." Senti que ela estava exercendo seu direito recém-descoberto de expressar suas necessidades, mesmo que elas fossem contrárias às dos outros. Para encorajá-la a descobrir o que queria fazer, perguntei: "Você quer fazer alguma outra coisa, mesmo que isso entre em conflito com minhas necessidades?" Ela pensou por um momento e então gaguejou: "Sim, quero dizer, não." Sua confusão reflete como, no estágio ranzinza, ainda temos de entender que a libertação emocional consiste em muito mais do que simplesmente afirmar nossas necessidades. Lembro-me de um incidente que aconteceu durante a transição de minha filha Marla para a libertação emocional. Ela sempre havia sido a garotinha perfeita, que negava suas próprias necessidades para atender aos desejos dos outros. Quando percebi quanto era frequente ela reprimir seus próprios desejos para agradar aos outros, conversei com ela a respeito de como eu gostaria que ela expressasse suas necessidades com mais frequência. Quando mencionamos o assunto pela primeira vez, Marla protestou, desolada: "Mas, papai, eu não quero desapontar ninguém." Tentei mostrar a ela como sua honestidade seria um presente mais precioso para os outros do que procurar se acomodar para evitar que eles se aborrecessem. Também expliquei maneiras pelas quais ela poderia estabelecer empatia com as pessoas, quando elas estivessem aborrecidas, sem tomar para si a responsabilidade por seus sentimentos. Algum tempo depois, vi evidências de que minha filha estava começando a expressar mais abertamente suas necessidades. Recebi uma ligação do diretor de sua escola, aparentemente perturbado por uma conversa que ele tivera com Marla, que chegara à escola vestindo um macacão. "Marla", ele dissera, "garotas não se vestem dessa maneira." Ao que ela respondera: "Vai, Sif." Ouvir isso foi motivo de comemoração. Marla tinha progredido da escravidão emocional para o estágio ranzinza. Ela estava aprendendo a expressar suas necessidades e arriscava-se a lidar com a contrariedade dos outros. É claro que ela ainda tinha de afirmar suas necessidades de uma maneira confortável e que respeitasse as necessidades dos outros, mas tive confiança de que com o tempo isso ocorreria. Estágio 3. Na terceira etapa, a libertação emocional, respondemos às necessidades dos outros por compaixão, nunca por medo, culpa ou vergonha. Desse modo, nossas ações estão nos realizando, assim como aqueles que são o objeto de nossos esforços. Aceitamos total responsabilidade por nossas intenções e ações, mas não pelos sentimentos dos outros. Nesse estágio, temos consciência de que nunca poderemos satisfazer nossas próprias necessidades à custa dos outros. A libertação emocional envolve afirmar claramente o que necessitamos de uma maneira que deixe óbvio que estamos igualmente empenhados em que as necessidades dos outros sejam satisfeitas. A CNV foi elaborada para nos ajudar a conviver nesse nível. Terceiro estágio: libertação emocional. Assumimos a responsabilidade por nossas intenções e ações. Resumo: o terceiro componente da CNV é o reconhecimento das necessidades que estão por trás de nossos sentimentos. O que os outros dizem e fazem pode ser o estímulo, mas nunca a causa de nossos sentimentos. Quando alguém se comunica de forma negativa, temos 4 opções de como receber essa mensagem. 1. Culpar a nós mesmos. 2. Culpar os outros. 3. Perceber nossos próprios sentimentos e necessidades. 4. Perceber os sentimentos e necessidades escondidos por trás da mensagem negativa da outra pessoa. Julgamentos, críticas, diagnósticos e interpretações dos outros são todos expressões alienadas de nossas próprias necessidades e valores. Quando os outros ouvem críticas, tendem a investir sua energia na autodefesa ou no contra-ataque. Quanto mais diretamente pudermos conectar nossos sentimentos a nossas necessidades, mais fácil será para os outros reagir compassivamente. No mundo onde com frequência somos julgados severamente por identificarmos e revelarmos nossas necessidades, fazer isso pode ser muito assustador, especialmente para as mulheres,
que são ensinadas socialmente a ignorar as próprias necessidades para cuidar dos outros. No decorrer do desenvolvimento da responsabilidade emocional, a maioria de nós passa por 3 estágios. 1. A escravidão emocional. Acreditar que somos responsáveis pelos sentimentos dos outros. 2. O estágio ranzinza, no qual nos recusamos a admitir que nos importamos com os sentimentos e necessidades de qualquer outra pessoa. 3. A libertação emocional, na qual aceitamos total responsabilidade por nossos próprios sentimentos, mas não pelos sentimentos dos outros, e ao mesmo tempo temos consciência de que nunca poderemos atender a nossas próprias necessidades à custa dos outros. A CNV em ação. Tragam de volta o estigma da ilegitimidade. Uma aluna de comunicação não violenta que trabalhava como voluntária numa instituição de distribuição de alimentos ficou chocada quando uma colega idosa vociferou de trás de um jornal: "O que precisamos fazer neste país é trazer de volta o estigma da ilegitimidade." A reação habitual da mulher a esse tipo de afirmação teria sido não dizer nada, julgar a colega severa, mas silenciosamente, e mais tarde processar seus próprios sentimentos em segurança e longe da cena. Mas dessa vez ela se lembrou de que tinha a opção de escutar os sentimentos e necessidades por trás das palavras que a haviam chocado. Mulher, primeiramente verificando seu palpite sobre ao que se referia a observação da colega. Você está lendo alguma coisa sobre a gravidez de adolescentes no jornal? Colega, estou. É inacreditável quantas delas estão fazendo isso. Mulher, agora procurando escutar o sentimento da colega e que necessidade não atendida poderia estar dando origem a esse sentimento. Você está se sentindo alarmada porque gostaria que os jovens tivessem famílias estáveis? Colega, é claro. Sabe, meu pai teria me matado se eu tivesse feito uma coisa dessas. Mulher, então você está se lembrando de como era para as meninas de sua geração que ficavam grávidas? Colega, com certeza. Sabíamos o que nos aconteceria se ficássemos grávidas. Tínhamos medo disso o tempo todo. Não era como é com essas meninas de hoje. Mulher, você está aborrecida porque não há mais medo de punição para as meninas que ficam grávidas hoje em dia? Colega, bem, pelo menos o medo e a punição funcionavam. Aqui diz que há garotas dormindo por aí com rapazes diferentes só para ficarem grávidas. É isso mesmo. Elas têm bebês e o resto da sociedade paga por isso. A mulher percebeu 2 sentimentos diferentes naquela afirmação: o espanto pelas garotas estarem deliberadamente ficando grávidas e o aborrecimento pelo fato de os contribuintes acabarem pagando por crianças nascidas dessa maneira. Ela escolheu por qual sentimento ofereceria empatia. Mulher, você está espantada por perceber que hoje em dia as pessoas estão ficando grávidas sem nenhuma consideração pela reputação, consequências, estabilidade financeira, todas essas coisas que vocês costumavam considerar? Colega, sentindo-se ouvida em seu espanto, ela agora passou para o seu outro sentimento, o de aborrecimento. Como acontece com frequência quando há uma mistura de sentimentos presentes, o interlocutor retorna àquele que ainda não recebeu atenção empática. Não é necessário que o ouvinte dê o retorno a uma complexa mistura de sentimentos de uma vez. O fluxo de compaixão continuará à medida que cada sentimento aparecer de novo em sua vez. Sim, e adivinhe quem acaba pagando por isso. Mulher, parece que você está exasperada porque gostaria que o dinheiro de seus impostos fosse usado para outras finalidades. É isso mesmo? Colega, certamente que sim. Você sabia que meu filho e minha nora querem um segundo filho, mas não podem tê-lo? Mesmo eles tendo 2 empregos, porque custa muito caro? Mulher, será que você está triste com isso? Você provavelmente adoraria ter mais um neto. Colega, sim, e não é só para mim que isso faria diferença. Mulher, e seu filho pode ter a família que deseja. Embora o palpite da mulher fosse apenas parcialmente correto, ela não interrompeu o fluxo de empatia, permitindo que a colega continuasse e percebesse outra preocupação. Colega, sim, e eu também acho que é triste para uma criança ser filho único. Mulher, entendo. Você gostaria que Kátia tivesse um irmãozinho? Colega, isso seria ótimo. Nesse ponto, a mulher percebeu uma espécie de alívio na colega. Passou-se um momento de silêncio.
A mulher ficou surpresa ao descobrir que, embora ela ainda desejasse expressar as próprias opiniões, a urgência e a tensão haviam se dissipado, porque ela não se sentia mais adversária da colega. Ela compreendeu os sentimentos e necessidades por trás das afirmações de sua colega e não sentiu mais que as duas estivessem a vários mundos de distância. Mulher. Sabe, quando você disse no começo que deveríamos trazer de volta o estigma da ilegitimidade, fiquei realmente assustada. S. Porque é muito importante para mim que todas nós aqui tenhamos um profundo carinho pelas pessoas que precisam de ajuda. N. Algumas das pessoas que vêm aqui procurando ajuda são pais adolescentes. E quero ter certeza de que eles sejam bem recebidos. N. Você se importaria de me dizer como se sente quando vê Daisy ou Anna e seus namorados entrarem aqui? P. A mulher se expressou em CNV, usando todas as 4 partes do processo. Observação O, sentimento S, necessidade N e pedido P. O diálogo continuou, com várias outras trocas de ideias, até que a mulher teve a confirmação do que precisava, de que a colega de fato oferecia carinho e ajuda respeitosa aos pais solteiros adolescentes. Ainda mais importante, o que a mulher ganhou foi uma nova experiência em expressar discordância de uma maneira que satisfazia suas necessidades de honestidade e respeito mútuo. Ao mesmo tempo, a colega ficou satisfeita por ter completamente ouvidas suas preocupações quanto à gravidez adolescente. Ambos os lados se sentiram compreendidos e a relação se beneficiou do fato de elas terem compartilhado sua compreensão e suas diferenças sem hostilidade. Na ausência da CNV, o relacionamento delas poderia ter começado a se deteriorar a partir desse momento, e o trabalho que ambas desejavam fazer em conjunto, cuidar e ajudar as pessoas, poderia ter sido prejudicado. Exercício 3. Reconhecendo necessidades. Para praticar a identificação de necessidades, faça um círculo ao redor do número em frente de todas as afirmações abaixo em que a pessoa estiver assumindo a responsabilidade por seus sentimentos. 1. Você me irrita quando deixa documentos da empresa no chão da sala de conferências. 2. Fico com raiva quando você diz isso, porque quero respeito e ouço suas palavras como um insulto. 3. Sinto-me frustrada quando você chega atrasado. 4. Estou triste por você não vir para jantar, porque eu estava esperando que pudéssemos passar a noite juntos. 5. Estou desapontado porque você disse que faria aquilo e não o fez. 6. Estou desmotivado porque gostaria de já ter progredido mais em meu trabalho. 7. As pequenas coisas que as pessoas dizem às vezes me magoam. 8. Sinto-me feliz porque você recebeu aquele prêmio. 9. Fico com medo quando você levanta a voz. 10. Estou grato por você ter me oferecido uma carona porque eu precisava chegar em casa antes das crianças. Aqui estão minhas respostas para o exercício 3. 1. Se você circulou esse número, discordamos. Para mim, essa afirmação implica que o comportamento da outra pessoa é exclusivamente responsável pelos sentimentos de quem falou. Ela não revela as necessidades ou pensamentos que estão contribuindo para os sentimentos dessa pessoa. Para tanto, a pessoa poderia ter dito: fico irritado quando você deixa documentos da companhia no chão da sala de conferências, porque quero que nossos documentos sejam guardados em segurança e fiquem acessíveis. 2. Se você circulou esse número, concordamos em que a pessoa está assumindo a responsabilidade por seus sentimentos. 3. Se você circulou esse número, discordamos. Para expressar as necessidades ou pensamentos subjacentes a seus sentimentos, a pessoa poderia ter dito: sinto-me frustrada quando você chega atrasado, porque eu esperava que conseguíssemos poltronas na primeira fila. 4. Se você circulou esse número, concordamos em que a pessoa está assumindo a responsabilidade por seus sentimentos. 5. Se você circulou esse número, discordamos. Para expressar as necessidades ou pensamentos subjacentes a seus sentimentos, a pessoa poderia ter dito: quando você disse que faria aquilo e depois não o fez, fiquei desapontada, porque eu gostaria de poder confiar em sua palavra. 6. Se você circulou esse número,
concordamos em que a pessoa está assumindo a responsabilidade por seus sentimentos. 7. Se você circulou esse número, discordamos. Para expressar as necessidades ou pensamentos subjacentes a seus sentimentos, a pessoa poderia ter dito: às vezes, quando as pessoas dizem algumas coisinhas, fico magoado porque quero ser valorizado e não criticado. 8. Se você circulou esse número, discordamos. Para expressar as necessidades e pensamentos subjacentes a seus sentimentos, a pessoa poderia ter dito: quando você recebeu aquele prêmio, fiquei feliz, porque eu esperava que você fosse reconhecido por todo o trabalho que dedicou àquele projeto. 9. Se você circulou esse número, discordamos. Para expressar as necessidades e pensamentos subjacentes a seus sentimentos, a pessoa poderia ter dito: quando você levanta sua voz, fico com medo, porque digo para mim mesma que alguém pode se ferir aqui e preciso ter a certeza de que todos estamos seguros. 10. Se você circulou esse número, concordamos em que a pessoa está assumindo a responsabilidade por seus sentimentos.